na forma regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Pleno por videoconferência. Discussão e aprovação da ata das sessões anterior, ata das sessões virtuais de 26 de outubro a 3 de novembro e de 3 a 6 de novembro, bem como ata da sessão por videoconferência do dia 4 do corrente mês. Está em discussão, se há alguma emenda, alguma sugestão? Não estão aprovadas. Quero dar boas-vindas aos embaixadores Saraiva Sobrinho, Amilcar Maia e Ibanez Monteiro, que retornam de período de férias. Sejam bem-vindos, é sempre um prazer tê-los em nossas sessões. Registro a ausência dos desembargadores Delermando Mota e Cornélio Alves, que estão em período de férias. Julgamentos. Temos processo 1 com ação penal, procedimento ordinário, autor Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, réus DPDS, GMF, WD, OJ. Eu sou impedido, pelos registros aqui, o desembargador Vigília verbou suspeição, o desembargador Amauri é o relator, não pode presidir, a desembargadora Judite é a revisora, também não pode presidir, e eu vou transferir a presidência para o desembargador Vivaldo Pinheiro. Desembargador João, presidente, a desembargadora Judite parece que ainda não se encontra na sala, a revisora. Então ela é a revisora, não é isso? Então temos que aguardar um pouquinho, pelo menos desse processo. Então vamos passar para o seguinte. Conflito de competência, suscitando o juiz de direito da Fazenda Pública da comarca de Mossoró, suscitado o segundo juizado especial da Fazenda Pública da comarca de Mossoró. Relatora, a doutora Berenice Capuchu. Está em mesa, doutora Berenice? Está. Vossa Excelência está com a palavra. Esse voto foi o que eu trouxe anteriormente e fiz a modificação porque eu havia votado contrariamente aos meus votos anteriores. Então, eu trouxe a modificação. Ele vem naquela mesma esteira do voto que eu acompanhei do desembargador Amauri. Pelo painel do PJE, tem 2 votos divergentes, desembargador Amilcar e desembargador Ibanez. Não sei se querem fazer uso da palavra. Senhor presidente, só uma observação que eu gostaria de fazer, justificar o meu voto. Vossa Excelência, como o desembargador Ibanez e o desembargador Vigílio, foram um dos primeiros componentes da turma recursal, quando instalada no nosso estado juizados especiais. E eu acho que Vossa Excelência deve se lembrar que a época se discutia um dos princípios norteadores, informalidade e desburocratização. E Vossa Excelência, acho que se recorda que, à época, se cogitava, inclusive, admitir questões em cognição em sede de juizado superior àquele valor previsto na lei, desde que não houvesse complexidade na causa. Isso. O valor que é o norteador da competência do juizado, mas também a falta de complexidade. Eu acho que se está acompanhando a posição do Supremo, muito exclusivamente que é do Supremo. Posteriormente, essa matéria pode ser até revista. Posteriormente, nós vamos saudar a sabedoria do ministro que refez essa posição e acostarmos a ela. Então, eu estou mantendo a minha posição por enquanto. Não vou fazer cavalo de batalha dela, nem defendê-la com unhas e dentes. Se a posição do tribunal se consolidar nesse sentido, eu acompanharei. Mas, por enquanto, como a matéria está discutida e a maioria permanece ainda sem uma, digamos assim, uma margem muito grande de diferença, por enquanto, eu permaneço no atendimento anterior. Pela maior razoabilidade nele do que no entendimento adotado pela Suprema Corte com todas as ventas. Essa é a minha posição. Senhor presidente. Pois não, desembargador Ibanez.
eu vi o voto modificado da desembargadora Berenice e alterei o meu. Estou a concordar com ela, justamente porque nos outros processos de relatoria do desembargador Amauri eu já havia manifestado. Aliás, essa é uma posição que eu defendo desde quando surgiu esse debate no pleno nosso sobre essa questão da competência do juizado especial da Fazenda Pública. E um pouco diferente do juizado especial cível, é que, enquanto no cível a matéria é por opção do demandante, na Fazenda Pública a competência é absoluta do juizado nas causas de valor limitado a esse teto. E, por diversas vezes, eu questionei que apenas um documento, um laudo de constatação de periculosidade não caracterizaria essa complexidade. Mas fiquei vencido e fidei por passar a decidir conforme o pleno. É uma posição que o desembargador Amilcar já anuncia que poderá tomar, na medida em que consolidar esse entendimento do pleno, não iremos discutir uma questão de relevância mínima como esta, que é só definir qual juízo é competente para apreciar a matéria. Então, vou antecipar logo e já fiz nos processos do desembargador Amauri, faço agora no processo de relatoria da desembargadora Berenice, para concordar com a competência do juizado especial. Então, vai ficar pelo registro das votações, ficou a divergência do desembargador Amilcar. O desembargador Cláudio está votando pelo não conhecimento, está dizendo não conhece, segundo o registro aqui do sistema, e os demais estão acompanhando a... Mas Cláudio não pode votar. É o gabinete dele. Porque eu voto a minha relatoria. Eu estou porque no lugar sua dele. relatoria está falando do gabinete de Cláudio, mas é você, Berenice. Tá Isso. bem. É você. Então está proclamado já na forma anunciada. Estando presente a desembargadora Judite, que é a revisora da ação penal. Eu sou impedido, já chamei a ação penal. O desembargador Vigílio averbou suspeição. O desembargador Amauri é o relator, a desembargadora Judite é a revisora. E eu passo a presidência do desembargador Vivaldo Pinheiro. Assumo com muita honra a presidência e só gostaria que Márcio confirmasse. Tem quórum, Márcio? Temos quórum porque nós temos 13 integrantes e com os impedimentos temos quórum e ainda temos uma folga. Pois não. Estão inscritos para falarem Dr. Denis Dex Alves, advogado do réu DPS, e doutora Marília Castellano, advogada da GEMF. Estão presentes? O doutor Denis Dex, ele declinou a oportunidade e presente está a doutora Marília Castellano Filho. Marília Castellano Presente, Excelência. Por GEMF. Eu passo a palavra, então, ao eminente desembargador relator, desembargador Mauri Moura. Desembargador Mauri, sim, só lembrando que a doutora Marília fala por GEMF. E o doutor Denis foi informado que ele declinou da sustentação. Pois não, senhor presidente. Eu poderia até adiantar, o processo está, por evidente, disponibilizado desde o início da semana, e eu poderia adiantar a doutora Marília isso. Em relação à sua constituinte, eu estou aqui, o meu voto no sentido de absolvê-la. Vossa Excelência, por acaso, insistir na sustentação, nós a ouviremos com muita honra. O voto e relatório estão disponibilizados
eu indagaria se Vossa Excelência insiste na sustentação e dispensaria, se for a hipótese, a dispensa do relatório. Excelência, a defesa de doutora Gabriela não se opõe à dispensa do relatório e declina também da questão da sustentação oral, em virtude do tempo de Vossa Excelência, até para acelerar um pouco a questão da sessão de hoje, me farei presente apenas para assistir. Então, agradeço a Vossa Excelência a atenção. Pois não, Excelência, eu que agradeço a participação de Vossa Excelência, e devo aqui fazer um breve resumo dos fatos, apenas em relação à precisação da decisão. Trata-se de uma ação penal originária, proposta pelo Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, contra Gabriela Evandra Marques Félix, o Edmar de Oliveira Júnior e Daniel Pereira dos Santos. A imputação que se faz, no primeiro momento, é da prática dos delitos do artigo, capitulados no artigo 317 do Código Penal, que seria a corrupção passiva, em relação aos dois primeiros réus, em relação ao senhor Daniel, a prática do crime capitulado no artigo 333 do Código Penal. O que consta da denúncia, em suma, e eu vou ser o mais breve possível, até mesmo porque, como disse, o voto já está inteiramente disponibilizado, com acesso a Vossas Excelências, consta de 53 laudas, e penso que a sua leitura na íntegra seria dispensável. Se aponta de início a prática do crime capitulado no 317, ou seja, a corrupção passiva, aos dois primeiros réus, Gabriela e o Edmar. E o que consta, em suma, é que o senhor Edmar, marido da doutora Gabriela, teria procurado o senhor Daniel Pereira dos Santos e oferecido um julgamento a seu favor, cujo processo estava sob a jurisdição da doutora Gabriela. E, em troca disso, ele pedia a importância de R$50 mil e mais o custeio de seus estudos na Bolívia durante o período que fosse necessário. O processo era um processo eleitoral que transcorria na comarca na zona eleitoral de Angicos. A juíza titular de Lages e substituía lá. E, por fim, o processo veio ser julgado ação precedente com a destituição do prefeito, então, o senhor José Renato da Silva, foi cassado e, em seu lugar, foi empossado o senhor Daniel Pereira dos Santos, e também réu. Devo adiantar que esta decisão foi objeto de recurso para o TRE. O TRE confirmou a decisão no primeiro grau, foi ao TSE, e o TSE, no mesmo sentido, também confirmou a decisão da juíza. Pois bem, e consta, então, que o senhor Daniel, e réu também, uma vez empossado, não teria cumprido o que pactuado com o senhor Edmar. Daí, o senhor Edmar procura o prefeito cassado e narra esse fato, dizendo que a sua cassação teria sido objeto exatamente desse negócio espúrio, com o objetivo exatamente de tirá-lo da prefeitura para favorecer o senhor Daniel.
Isso foi feito no primeiro contato entre o Edman e José Renato, o prefeito cassado. Ele, então, sugeriu para que essa conversa fosse levada ao escritório do seu advogado. Essa conversa foi realmente tratada mais uma vez nesse escritório e foi gravada num áudio cuja mídia se encontra acostada aos autos. Com esse áudio, o Renato procurou o Ministério Público e noticiou o fato criminoso, daí a instauração da competente persecução penal. Bom, então, como disse, imputa-se a prática por parte dos dois primeiros réus do artigo 317 do Código Penal e o 333 em relação ao senhor Daniel Pereira dos Santos. O processo foi instruído, inclusive com quebra de sigilo, telemáticos, fiscal, enfim, além da ouvida das testemunhas. Em fase de alegações finais, o Ministério Público, com muita propriedade, reconhece a ausência de provas em relação à prática do delito, do suposto delito, inicialmente imputado à juíza, e pede a sua absolvição. No mesmo momento, desclassifica o crime inicialmente imputado ao senhor Edman, de coação passiva, para o crime de exploração de prestígio. O quadro fato posto nos autos. Pois bem, em defesa, o senhor Edman, a senhora Gabriela nega qualquer participação nesse alegado acordo, espúrio, como disse, junto a alguns documentos, foi ouvida na instrução, e o senhor Edman também traz uma preliminar de nulidade da prova em relação à gravação de áudio, sob a alegação de inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Alega o réu, nesse ponto, que o áudio, enfim, não foi submetido a uma perícia, razão pela qual pede a nulidade dessa prova. Então, eu inicio o meu voto para apreciar essa preliminar e estou rejeitando a preliminar. Sucintamente, eu faço algumas considerações aqui a respeito do que posto na gravação, inclusive com um fato extremamente importante, que quando o Edman foi ouvido ainda no Ministério Público, ele confirmou clara e expressamente que a voz contida no áudio era dele. Indaga a promotora, a voz é do senhor na gravação, e ele responde, sim. A promotora pergunta, mas o senhor não quer esclarecer em que circunstância o senhor fez isso? Ele responde, não. Insiste a promotora, nem se é verdade, nem se é mentira o que o senhor falou na conversa, e ele diz nada a declarar. Esse depoimento ele repete quando eu o interroguei na audiência de instrução, com a ressalva de que, em relação à confirmação da sua voz, ele simplesmente se limita a dizer que não tem nada a declarar. Então, o meu voto em relação à rejeição da preliminar no sentido de que se trata como
tem a doutrina se referido a esse tipo de arguição de nulidade no momento presuntivamente adequado à defesa, ou seja, quando o advogado posterga a alegação de nulidade, dá um momento oportuno para um momento que pensa seria melhor a defesa do seu constituinte, há o que se chama de nulidade de algibeira, ou seja, ele espera, deixa transcorrer o prazo oportuno, o primeiro momento que poderia suscitar a nulidade, para somente em outro momento, como se diz, no apagar das luzes, trazer a matéria, suscitar a matéria como nulidade. Portanto, com esses argumentos, eu estou rejeitando a nulidade, a preliminar, e passo a enfrentar o mérito propriamente dito. Resumidamente, como eu disse, não vou ler o meu voto, na íntegra, mas trago aqui algumas considerações em relação à argumentação trazida na defesa em relação de que a modificação da capitulação imposta ao réu, que no primeiro momento, como disse, foi imputado a do artigo 157, aliás, 317, e nas alegações finais, o Ministério Público modifica para o 357 do Código Penal. Nesse ponto, digo eu o seguinte, só localizar aqui. Enquanto o desembargador Mauri localiza, só uma comunicação do desembargador Saraiva, que ele informa que registrou a suspeição e que a internet dele caiu e está tentando retornar. Okay. Antes de adentrar no mérito, cumpre ressaltar que, como é relatado, o Ministério Público, nas alegações finais, sustentando a aplicação do Instituto da Emendatio Libelli, modificou a acusação relativamente ao réu, o Edmund de Oliveira, da conduta prevista no delito do artigo 317, parágrafo 1º, para o crime tipificado no artigo 357, caput do Código Penal. Transcrevo aqui a parte trazida pelo doutor representante do Ministério Público e digo o seguinte, que por força do princípio da consubstanciação, o réu se defende do fato narrado, não da sua capitulação jurídica pelo dominus litis, pois aplica-se, no caso, segundo o meu sentir, princípios do jura novit curia e do dami factum dabitiv ius. Essa compreensão abre margem à figura da emendatio libelli, traduzida na faculdade de julgador da nova definição jurídica, desde que não altere a descrição do fato. Nessas condições, estará mantida intacta a congruência entre a imputação e o édito condenatório. O pertinente cita a distinção dos seguintes conceitos: nova definição jurídica do fato e diversa definição jurídica do fato. Do primeiro, fala um caput e o parágrafo único do artigo 384, e do segundo, o artigo 383, ambos do Código Penal. Segundo Pellegrini e Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, ocorrerá diversa definição jurídica quando o fato naturalístico for o mesmo, tendo existido tão somente sua errônea classificação. Haverá nova definição jurídica quando o fato for outro, apresentando-se em face da nova circunstância deficiente daquela descrita na inicial acusatória.
No caso concreto, digo eu, a despeito da argumentação articulada nas alegações finais do réu Edman, compreendo que se afigura adequada a hipótese vertente a aplicação do Instituto da emendatio libelli, porquanto, na leitura da peça acusatória, tem-se que, embora a conduta de Edman de Oliveira tenha sido inicialmente capitulada pelo parquet no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, a narrativa da exordial detalhou conduta consistente em solicitar vantagem em dinheiro e utilidades, que seria o custeio de despesas na Bolívia, para determinar a prolação de sentença favorável a Daniel Pereira dos Santos, admitindo-se a partir de uma diversa definição jurídica do fato, a apreciação da conduta imputada àquela prevista no tipo penal do artigo 357, caput do Código Penal. Então, por isso eu entendo que se trata efetivamente da emendatio libelli, perfeitamente admitida no caso vertente, e apreciando toda a prova contida nos autos, a partir da transcrição que faço do áudio gravado, cuja autenticidade a tenho por evidente, não só esses diálogos, como também da instrução realizada durante a audiência. E, para concluir, senhor presidente, eu trago aqui transcrevo tudo que posto no áudio, ainda alguns depoimentos testemunhais, e concluo da seguinte forma. Quanto à ré Gabriela, eu faço aqui algumas ponderações sobre a não vinculação da decisão ao pedido de absolvição, por isso que teve que enfrentar o mérito, porque ainda que dono da ação, o Ministério Público, quando, mesmo tendo pedido pela absolvição, isso não implicaria no seu acatamento de imediato. O julgador teria que enfrentar a questão meritória, ainda que o próprio Ministério Público tenha postulado pela absolvição da ré. O que homenageio, inclusive, a atitude do Ministério Público, que demonstra aí a sua imparcialidade e o zelo que tem no exercício do seu mistério. Trago algumas ponderações em relação a esse tema, para dizer que, mesmo nesse caso, teríamos que enfrentar o mérito. Observo aqui que realmente não há prova suficiente para que se possa imputar à ré a prática do delito inicialmente apontado e para reconhecer e declarar a sua absolvição. Quanto ao réu, em relação ao segundo, o senhor Daniel, eu também faço a apreciação da prova a partir do áudio e das testemunhas ouvidas. A minha conclusão é no sentido de que não há prova suficiente que aponte no sentido de ter o réu praticado efetivamente o crime a que foi imputado. A conversa que houve, inclusive, quando o que eu pude colher é que o que os autos apontam é que o oferecimento, a atitude do réu Edman
teria sido praticada por seu único risco e responsabilidade. Ele que procurou e disse que havia pactuado com a própria esposa, o que não ficou provado, muito pelo contrário. Há demonstração nos autos de que a relação conjugal estava extremamente desgastada, inclusive 3 meses após eles chegaram a se separar, e daí eu concluo pela também absolvição do segundo réu. Quanto ao senhor Edman, pivô de toda essa conjuntura odiosa, eu trago para a Corte a seguinte questão. Reconheço a sua... por se tratar de crime cuja pena admite a aplicação do SUSI, com a nova capitulação, eu penso que nós teríamos que desmembrar o processo nesse ponto para submeter e devolver ao Ministério Público para a eventual propositura da suspensão do feito. Porque não poderíamos aqui suspender por inteiro o processo, porque os outros 2 réus estariam a aguardar, não é? O novo andamento. E nesse ponto eu digo o seguinte: a admitida desclassificação do delito imputado à hora réu, mediante aplicação do Instituto de Emendatio Libelli, nos moldes alhures aventado, resta a acusação de delito de exploração de prestígio, artigo 357, como disse já no relatório, cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. A par disto, a consequência jurídica desta desclassificação, no presente momento processual, sendo a pena mínima combinada ao referido crime igual a 1 ano de reclusão, abre ensejo à possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo nos termos do parágrafo 1º do artigo 383 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 89 da Lei 9.099 e súmula 337 do STJ. E, para tanto, antes de qualquer juízo acerca da dosimetria da pena, o Ministério Oitivo do Ministério Público é que se manifeste acerca da possibilidade de suspensão condicional do processo. Ora, é consabido que o Instituto Despenalizador da Suspensão Condicional do Processo foi uma novidade trazida pelo legislador na Lei 9.099/95, através do seu artigo 89. Transcrevo o artigo 99, que é conhecimento, texto legal do conhecimento da Corte, no mesmo sentido da súmula 337, e digo o seguinte: sobre a aplicação de tal instituto neste momento processual, leciono o ilustre doutrinador Pacelli, aspas, não haveria qualquer problema no oferecimento da proposta da suspensão condicional do processo quando já em curso a ação penal, desde que ainda não sentenciada. Porém, havendo já decisão definitiva, que não é o caso, digo eu, ainda que não passar em julgado, por obviedade não seria mais possível a proposta da suspensão por impossibilidade lógica, sendo 2 os motivos, um deles em relação ao processo já julgado e o outro em relação à existência de uma sentença. Pois caso o tribunal baixasse os autos a fim de ser realizada a suspensão do processo, a sentença então proferida seria olimpicamente ignorada, como se fosse inexistente, sendo necessário, portanto, a anulação da sentença em grau de recurso. Digo eu, o próprio Código de Processo Penal, em seus artigos 383 e 384, prevê, mesmo em fase de sentença, a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo se e quando for operada a desclassificação ou nova definição jurídica por meio da mutatio libelli. Neste contexto, a meu aviso,
sequer podemos adentrar no exame do mérito quanto à imputação delitiva atribuída ao réu, porquanto o juízo de valor quanto à possibilidade de aplicação do benefício da suspensão processual antecede o decreto condenatório, pelo que, para tanto, impõe-se o desmembramento do feito com a suspensão do julgamento em relação ao mesmo, a fim de que se viabilize a ritualística processual inerente à suspensão processual prevista no artigo 89 da lei citada. De modo que, preenchidos, eventualmente, todos os requisitos, caberá ao Ministério Público propor a suspensão condicional do processo, que poderá ou não ser aceita pelo acusado. Em sendo aceita, deverá este cumprir o período de provas que poderá causar a revogação da suspensão, caso venha o acusado a ser processado por outro crime ou descumprir alguma das condições impostas durante esse tempo. Porém, cumprindo o acusado o período de provas sem revogação da suspensão do processo, deverá ser declarada a extinção da sua culpabilidade. A propósito, trago aqui jurisprudência sobre o tema, no RESP de relatoria do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, e no ponto diz o seguinte: se por um lado o subsídio processual só pode ser concedido enquanto não for prolatada a sentença, ressalvadas as hipóteses de desclassificação ou procedência parcial da denúncia, por outro, a proposta não pode deixar de ser formulada a partir de fundamentos sem qualquer razão sólida que posteriormente verificou-se terem sido utilizadas de forma precipitada. Tal providência, no entanto, diz o ministro, não torna nulo o processo desde o oferecimento da denúncia, momento adequado para a formulação da proposta, mas determina tão somente a desconstituição da sentença condenatória com a consequente manifestação do parquê a respeito da suspensão condicional do processo. Trago essa mesma decisão também da relatoria do ministro Hamilton Cavalheiro, que diz também na parte que interessa, resumidamente, em se fazendo cabível suspensão condicional do processo por força de desclassificação ou procedência só parcial da denúncia, é dever do juiz suscitar a manifestação do Ministério Público a propósito da sua suficiência como resposta penal, excluindo, como exclui, a imposição da pena correspondente ao fato crime. E repito aqui, vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Por isso, eu concluo pedindo escusas pela demora e, como disse, trouxe a questão somente nos pontos essenciais. Julgo improcedente a petição acusatória deduzida na exordial para, no primeiro momento, acolhendo a proposição do doutor representante do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, absolver a ré Gabriela Edvanda da imputação feita na peça acusatória, com fundamento no artigo 386-7 do Código de Processo Penal. Absolver ainda o réu Daniel Pereira dos Santos da imputação feita na peça acusatória, também com base no mesmo dispositivo. E admitir a desclassificação da acusação imputada ao réu, o Edman de Oliveira, da conduta prevista no delito previsto do artigo 317, parágrafo 1º, para o crime tipificado no artigo 357, caput, ambos do Código Penal, e, em consequência, determinar o desmembramento do feito em relação ao mesmo, a fim de que, nos termos do artigo 383, parágrafo 1º do CPP, proceda-se a oitiva do Ministério Público acerca da suspensão condicional do processo. Assim como estou votando, senhor presidente. O Edman de Oliveira Júnior.
apenas para citar o nome completo do segundo réu. É como voto, senhor presidente. Pois não, senhor desembargador. Desembargadora Judite e a revisora, como vota? Excelência, eu fui a revisora do processo, tive a oportunidade de vê-lo e também de ter o voto do desembargador relator. Eu acompanho integralmente como revisora, tanto na preliminar como no mérito, inclusive quanto a emendar Filipelli e as providências daí decorrentes. Eu estou acompanhando na íntegra do relator. Pois não. No registro, no sistema, há 8 votos acompanhando o relator. Alguém quer fazer algum comentário? Posso proclamar? Pode proclamar. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, devolvo a presidência ao desembargador João Rebouças. Senhor presidente, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, estou ouvindo, Flávio Saraiva. Pois não, só reiterar a minha suspeição registrada anteriormente. Já está no sistema, não sei se está sendo observado aí. Já está registrado pelo menos a suspeição apenas do desembargador Virgílio. Pois a minha está no sistema, eu lancei anteriormente, não foi hoje não. Já. Mas o sistema atualizará. O Márcio tem, inclusive, conhecimento. Obrigado, presidente. Pois não. Não há de quê. Devolvo a presidência ao desembargador João Rebouças. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, e trago aos eminentes membros do tribunal se há algum processo em mesmo que depende de pauta, na ordem jurisdicional. Não havendo mais processos para julgamento, declaro encerrada a ordem jurisdicional. Declaro aberta a ordem administrativa. Processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar da relatoria do desembargador Pinheiro. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência está com a palavra. E o Deberg está escrito aí, bem presente. Pois não. É o processo 04.101, 04439, 2020. Vossa Excelência pode conceder a palavra ao ilustre advogado. Deberg, Vossa Excelência, está com a palavra. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, né? Dispenso. Vossa Excelência está com a palavra, doutor Deberg. Tudo bem. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores, eminente relator, eminente procurador-geral de Justiça. Há uma questão preliminar já submetida e superada pelo eminente relator, mas que eu retomo para a Corte em virtude de ser o pleno órgão colegiado responsável pelo julgamento, pela palavra final, é com relação à proposta de que houvesse outra portaria que melhor definisse a questão dos fatos que efetivamente são censurados. Eu me refiro à circunstância de na portaria constar condutas merecedoras de apuração disciplinar por ter violado os artigos que indica da LOMAN. E essa referência aberta, ela traz, sob alguma perspectiva, um prejuízo à defesa, especialmente se considerar que o procedimento começou em 2016 e em 2019, já sob a regência do desembargador Amari Moura Sobrinho. Houve um corte nessas condutas, quando Sua Excelência textualmente disse que das 23 metas ou condutas que tinham sido previstas para se levar a efeito, 15 não teriam sido atendidas. O que nos fez crer que era esse o recorte, era esse o aspecto que estava sendo submetido ao PAD. Mas como a portaria não traz isso de uma forma muito clara, o nosso sentimento é que isso dificulta para que haja um encaminhamento mais adequado do que efetivamente está para ser analisado por Vossa Excelência. De modo que eu reitero esse sentimento e essa proposta de uma melhor reflexão sobre essa matéria. Quanto ao mérito, eu não vou incursionar
sobre as circunstâncias que já se encontram no procedimento e que permitiram e ensejaram a abertura do PAD, e vou me ater à instrução processual, onde repousa efetivamente o que há de novo no processo e que pode, a partir dela, trazer uma melhor compreensão de Vossas Excelências o que efetivamente aconteceu na comarca de Caicó. E 2 depoimentos foram colhidos, depoimentos valiosos. O do promotor de justiça, Dr. Vicente Alísio, que desde 2003 oficia junto à segunda vara, portanto, há 17 anos ele convive pessoalmente com o magistrado, e o doutor Luiz Cândido, que vem a ser, além de magistrado, diretor do foro. É importante esclarecer que o doutor Desembargador Vivaldo Pinheiro fez uma leitura ampla de tudo quanto constava do procedimento, de modo que entrou em todas as minúcias, em todos os detalhes, em todas as circunstâncias que foram objeto da decisão do Pleno para a abertura do PAD, e facultou de maneira absolutamente aberta, ampla e restrita que o depoente, o promotor de justiça, se posicionasse sobre tudo aquilo. E Sua Excelência elegeu 2 critérios, ou 2 aspectos, ou 2 circunstâncias, para demonstrar quem era o doutor Luiz Antônio diante de tudo aquilo que pesava contra ele. O primeiro aspecto foi quanto à questão do SEDUC, de Sua Excelência. Tinha uma época que só funcionava o SEDUC de Caicó para a internação de adolescentes infratores. E os adolescentes vinham de todos os locais do Rio Grande do Norte, e o que acontecia? E o adolescente cumpria a medida, mas o procedimento de acompanhamento da execução ficava na comarca de origem do adolescente infrator. E nós expusemos à corredoria do tribunal que isso causava um grave problema, porque mensalmente nós tínhamos que visitar entidades, adolescentes, e eles gostariam de saber, como qualquer pessoa precisa de informações acerca do andamento do processo, e o que acontecia, nós não tínhamos como informar, porque o processo de execução, o procedimento de execução estava na comarca de origem. Por solicitação minha e do Dr. Luiz Antônio, a corredoria do Tribunal de Justiça, do Cláudio Santos à época, baixou um provimento determinando que, quando fossem enviados os adolescentes que viessem ser internados em Caicó, fosse encaminhado também o procedimento. Na época, o assessor da corredoria até disse que não era comum que juiz e promotor estivessem procurando serviço. Normalmente, ninguém ia fazer essa reivindicação, porque, de fato, trouxe um grande número de procedimentos de execução para a vara, e, obviamente, para o acompanhamento da promotoria, eu faço esse registro para que isso seja considerado, disse o promotor. Sobre as aldeias, tinha um abrigo de crianças, as aldeias infantis, esse abrigamento de crianças no Brasil, ele sofreu uma série de mudanças durante os últimos anos, e nós chegamos a ter 170 crianças abrigadas na comarca de Caicó. E a Incursione explica como isso funcionava, para no final concluir. Quando saí, passei 2 anos fora, daquelas 167 crianças abrigadas só estavam com aproximadamente 20 e alguma coisa, não me recordo exatamente, mas isso para demonstrar que ocorria uma atuação na área da infância e da juventude. Sobre vistas ao Ministério Público, de Sua Excelência, posso registrar que o fluxo de pessoas, de processos entre a vara e o Ministério Público, ele é constante e não há demora. Com relação à referência de que havia um grande número de vistas ao Ministério Público em um mesmo procedimento, eu quero ressaltar que a atuação do Ministério Público, não só como agente, como autor, mas como fiscal da lei. Inclusive, agora, em uma outra vara, eu agravei decisões do magistrado que, atuando em substituição a um colega que atua na área da infância e juventude, eu agravei a decisão do magistrado que estava decidindo sem oportunizar ao Ministério Público se manifestar. Eram esses os registros que eu gostaria de fazer. Encerrou o depoimento dele, facultado as perguntas. Eu perguntei sobre a mudança de competência que foi feita mais recentemente e disse ele: Excelência, com toda a sinceridade, tratando especificamente dos... Aliás, antes disso, se os advogados reclamavam do atendimento, disse ele, tratando-se com toda a sinceridade, especificamente dos advogados, não há aqui nenhuma censura, mas assim, eu já tenho, além de promotor de justiça, eu trabalhei na Justiça Federal. Então, assim, desde o curso de Direito, os advogados, de regra, festejam quando são vitoriosos e reclamam quando perdem as causas. E quando se sentem, de algum modo, prejudicados, então, assim, eu não posso afirmar, eu digo que há, sim, reclamações, mas há reclamações do mesmo modo que há com relação a outros magistrados,
e com relação aos promotores de justiça. E sobre a mudança de competência, disse ele, eu gostaria de fazer o seguinte registro, e faço isso porque, dialogando com meus colegas promotores e com magistrados, eu pessoalmente entendo que essas mudanças que vêm ocorrendo, não só com relação à segunda vara, mas às demais, que tinham varas criminais, exatamente a titularidade do doutor Luiz Antônio, não fez bem. Essas mudanças que foram encampadas pelo Conselho Nacional de Justiça repercutiram em todos os estados. Na minha avaliação pessoal, é que isso aparentemente justifica, mas a curto e médio prazo isso repercutiu de alguma medida negativa. E aí diz e discorre sobre todas as consequências negativas que isso trouxe, para concluir que a segunda vara foi extremamente prejudicada com essa alteração, que vem a coincidir com aquilo que diz o próprio doutor Luiz Antônio em suas reflexões. Portanto, aqui está o promotor de justiça, esse depoimento é absolutamente reproduzido por doutor Luiz Antônio, que nunca, jamais, em tempo algum, viu qualquer censura, alguma discussão, alguma reflexão que tenha havido sobre o que poderia ser melhor, é comum a todos os outros magistrados, doutor Luiz Antônio, inclusive, doutor Luiz Cano, inclusive, disse que com relação a ele próprio, de modo que esse depoimento é relevante, porque não é só o de alguém que acompanhou a atuação do magistrado, mas de um fiscal da lei, um promotor extremamente respeitado, e não impressiona que o Ministério Público, em seu parecer, tenha encaminhado uma proposta de solução de censura, porque essas circunstâncias não foram consideradas para o parecer. A doutora Keiviano, que reputa um excelente membro do Ministério Público e porque tem uma profunda admiração, ela, de fato, se ateve somente aos elementos que já faziam parte do procedimento e nenhuma consideração trouxe sobre a instrução processual e, de uma forma particular, sobre um depoimento valoroso, que, insisto, de alguém que 17 anos conviveu com o magistrado, que atua na área da infância e juventude, que é a área sensível, que presta aqui um depoimento de que não há nada que possa sofrer censura no sentido disciplinar. Pode aí ter alguma correção a ser feita, mas não nesse JAES. Portanto, senhor presidente, nós estamos a falar de um magistrado que consta com 40 anos de carreira, e uma trajetória absolutamente consagrada, e no seu depoimento explicou as dificuldades pelas quais passou durante esses anos todos em que serviu como magistrado, andando em estradas carroçáveis, né, enfrentando todas as dificuldades que muitos de Vossa Excelências passaram numa fase mais embrionária, que já está no seu entardecer, já está na antessala da aposentadoria, que não pesa contra ele nenhuma censura da OAB, que não pesa contra ele nenhum ato de corrupção, nenhum desmando, nada que possa colocar mácula, nódoa, ou de alguma forma trazer um desrespeito ou indignidade ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, muito pelo contrário. As impontualidades são reconhecidas e Sua Excelência explica por que teve dificuldades de se adaptar a esse novo momento. E cada um tem as suas circunstâncias e as suas limitações. Então, com essas considerações e pedindo uma compreensão sobre as limitações que teve e tem o doutor Luiz Antônio para enfrentar tudo isso, mas trazendo também dados novos, me disse Sua Excelência agora há pouco que dos 3.000 processos que existiam antigamente, apenas 166 estão com mais de 100 dias de julgamento. Não há liminares a serem proferidas, nenhum processo criminal pendente. Portanto, a vara está rigorosamente em dia e me parece que esse é o propósito do procedimento. Lembro que o ministro Salomão, quando o processo voltou do CNJ, disse textualmente que a proposta de monitoramento, ela encerrava, abro aspas, é um instituto para assegurar que a prestação jurisdicional na unidade efetivamente retorne ao seu curso regular. Portanto, foi essa a proposta do CNJ, que desse tempo ao magistrado para essa regularidade acontecer, e agora, neste momento, essa regularização, ela praticamente é definitiva, porque o que existe não é mais a realidade de 3.000 processos, mais de 166, e o Rio Grande do Norte não pode penalizar um magistrado que integra os seus quadros de uma maneira diferente de outros estados. A jurisprudência
quando trata de censuras, de advertências, sugerem situações diferentes, em que há um nítido propósito de não trabalhar, ou de ser desidioso, ou de ser negligente. Não é o caso aqui. Trata-se de um magistrado honrado, como disse, de uma trajetória absolutamente consagrada, e que merece, penso eu, encerrar a sua trajetória sem nenhuma censura em sua ficha funcional. Não deve ser interpretado como forma técnica, mas eu sou de Caicó, nasci em Caicó e nutro um grande amor pela cidade de onde provenho, como é comum a todos nós, e posso também, sob essa perspectiva, atestar que o doutor Luiz Antônio é um magistrado absolutamente decente, honrado, que merece dessa corte não a penalidade que possa sugerir o Ministério Público, mas o reconhecimento de todos os acertos, que foram muitos, durante uma trajetória absolutamente consagrada. Eram essas as considerações que queria fazer. Agradeço a habitual atenção de Vossa Excelência. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Paulo. Senhor presidente, senhores desembargadores, o voto é bastante longo. Foi disponibilizado na pasta dos colegas e eu vou tentar fazer a síntese. Inicialmente, registrando que o magistrado, quando citado e apresentou a defesa, ele questionou a validade da portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar, porque, segundo ele, não continha a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação, que prejudicava o exercício do contraditório e da ampla defesa, aspecto que o doutor Hindenberg Fernandes até se referiu no início da sua sustentação. No dia da audiência, eu proferi decisão rejeitando a tese de nulidade da portaria, primeiro pelo fato de a portaria ter sido acompanhada dos autos da reclamação disciplinar, tendo o magistrado, desde o início, acompanhado o andamento da investigação preliminar e se manifestado quando notificado, e depois, porque o voto condutor que determinou a abertura do processo administrativo disciplinar descreveu de forma clara e precisa os fatos imputados ao magistrado, possibilitando assim o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, essa questão morreu aí. No voto, propriamente dito, eu digo que esta corte, a unanimidade, decidiu pela instauração do processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado Luiz Antônio, com o objetivo de apurar a ocorrência de inadequado gerenciamento dos recursos humanos e de informática da unidade jurisdicional da qual é titular. Faço um relato de todo o acompanhamento que vem sendo feito, inclusive já passando por vários corregedores, e digo, em sua defesa inicial, e também no interrogatório, o magistrado buscou, como bem resumiu a Procuradoria de Justiça, atribuir a falha na prestação jurisdicional a outros elementos que não a deficitária política de gestão de sua unidade. É importante, neste momento, registrar que, realmente, no início do procedimento preliminar, houve uma melhora na prestação jurisdicional pelo magistrado, tanto que a então corregedora, desembargadora Maria Zeneide, chegou a determinar, em um primeiro momento, o arquivamento do procedimento preliminar, folhas tais do anexo. E depois da continuidade de monitoramento determinada pelo CNJ, proferiu nova decisão, registrando que, naquele momento, em 4 de outubro de 2017, as informações contendo o levantamento da produtividade do magistrado no trimestre junho, julho, agosto de 2017, demonstravam um crescimento de produtividade da vara, o que corroborava o entendimento, entre aspas, deste órgão censor, no sentido da prescindibilidade de instauração do procedimento administrativo em desfavor do magistrado, fecha aspas. Ocorre que, posteriormente a esse período, a situação da unidade monitorada piorou bastante, gerando um grande acúmulo de processos conclusos há mais de 100 dias. Digo eu, assiste razão ao magistrado titular da referida unidade quando afirma que a modificação da competência da unidade agravou a situação de fragilidade da vara. Assiste razão ao magistrado titular da referida unidade quando afirma que a modificação da competência da unidade agravou a situação de fragilidade da vara? Em parte, assiste, sim. Tal fato, inclusive,
foi registrado em relatório estatístico apresentado pela Corregedoria de Justiça em 24 de 8 de 2018, onde restou informado que as resoluções 30/2017 e 33/2017, TJRN, geraram um grande número do acervo repentinamente devido à agregação da comarca de Serra Negra do Norte, ocasionando a redistribuição do seu acervo às unidades jurisdicionais de Caicó. Entretanto, essa modificação da competência da segunda vara da comarca de Caicó ocorreu em outubro de 2017, de forma que, com o passar do tempo, uma melhora deveria ter sido observada, e não foi. Diferentemente disso, como já mencionado, houve no período de agosto de 2018 a janeiro de 2019, no tocante ao número de processos conclusos há mais de 100 dias, uma elevação de 1.461 para 1.563, o que denotou um agravamento quanto à gestão dos processos no gabinete. Em maio de 2019, referido número já chegava a 1.587 processos. Observe-se que não se está na análise feita comparando a unidade jurisdicional da qual o magistrado requerido é titular com qualquer outra. Comparam-se os seus próprios dados estatísticos. A situação da unidade, mesmo após todas as intervenções da Corregedoria da Justiça, não foi resolvida, nem mostra sinais de que está perto de sê-lo. De acordo com o sistema GPS Juiz, em pesquisa realizada no dia 22 de outubro de 2020, a unidade contava com 931 processos conclusos há mais de 100 dias. Mais adiante eu digo, os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência confirmam ser o magistrado requerido assíduo e pontual ao trabalho, de forma que o que pesa contra sua atuação é apenas o inadequado gerenciamento dos recursos humanos e de informática da unidade jurisdicional. E conforme dispõe o artigo 35, incisos 2 e 3 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, constitui dever funcional não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar, bem como determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. No caso em análise, restou mais do que provado ter o magistrado requerido violado o seu dever funcional, previsto no artigo e incisos anteriormente mencionados, em razão da quantidade de processos conclusos na unidade há mais de 100 dias. Cito a Resolução 30 do Conselho Nacional de Justiça, transcrevo aqui que não vou, para não cansar Vossas Excelências, não vou fazer leitura, até porque está disponível no voto, doutrina de Vladimir Passos de Freitas, cito decisão de outros tribunais, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça, e digo mais adiante, analisando uma revisão disciplinar, o Conselho Nacional de Justiça manteve a penalidade de censura imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ao magistrado por violação ao artigo 35, 1, 2, 3 e 4 da LOMAN. Vejamos, na parte grifada, revisão disciplinar contra a decisão do TJ Ceará, que por unanimidade aplicou ao magistrado a pena de censura, por reputar provada a afronta aos deveres de assiduidade, pontualidade e eficiência, produtividade. Digo, no corpo do voto, eu digo ainda o seguinte, que em razão de um magistrado requerido ter informado por ocasião da audiência de instrução, que já respondeu anteriormente a outro processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação da penalidade de advertência, determinei que fossem oficiados a diretoria do Departamento de Recursos Humanos, bem como o secretário-geral do TJ, para juntarem aos autos a ficha funcional do magistrado e o acordo do processo em que a penalidade de advertência foi imposta, vindo aos autos os documentos de folhas 139, 148, 152, 170, dando conta de que a penalidade de advertência foi imposta diante da omissão do magistrado em atender a um pedido de informações oriundo da Corregedoria de Justiça, objetivando instruir autos de reclamação. Então, já em conclusão, digo eu, após transcrever essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, finalizo dizendo, ante o exposto, voto no sentido de impor ao magistrado requerido a penalidade disciplinar de censura, nos termos prescritos no artigo 44 da Lei Complementar 3579, combinado com o artigo 4º da Resolução 135/2011 do CNJ, a ser aplicada reservadamente, por escrito, impedindo a sua figuração em lista de promoção por merecimento pelo intervalo de 1 ano, nos termos do artigo 44, parágrafo 1 da Lei Complementar 3579, é como eu estou encaminhando o voto, senhor presidente. Desembargador Saraiva, Senhor presidente, acompanhe o relator, senhor presidente. Desembargador Pilca. Da mesma forma, senhor presidente.
Desembargador Vigílio. Também, senhor presidente, em todas as vezes, eu acompanho o relator. Desembargadora Neide Bezerra. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Ibanez Monteiro. Presidente, estou votando, concordando com o relator. Desembargador Glauber Rego. Da mesma forma, senhor presidente. Desembargador Wilson Barbosa. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Mauri Moura, sobrinho. Acompanhando o relator. Faço também uma observação, já pontuada na tribuna, quanto à idoneidade do magistrado. Não ficar aqui a cogitar nem a latre, nem passando, como se diz, qualquer dúvida em relação à sua probidade e dignidade como profissional, conforme quanto à questão de gestor na sua unidade jurisdicional, senhor presidente. Eu acompanho o relator na íntegra. Desembargadora Judite. Acompanho, excelência. Tratando de processo disciplinar, tem 2 magistrados de primeiro grau, que eu acho que não votam. Eu também acompanho o relator, peço permissão do desembargador Mauri para também subscrever as palavras de Sua Excelência. Então, está proclamada a unanimidade dos termos do voto do relator. Dando continuidade à ordem administrativa, eu indago a Márcio se há expediente. Sim, Excelência. Pode ler, Márcio. Excelência, temos aqui o ofício da Excelentíssima Senhora Ministra Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça. Ela vem agradecendo sensibilizar os atenciosos cumprimentos em virtude da moção de congratulações aprovada por ocasião de sua posse naquele cargo. Temos ainda, Excelência, um agradecimento da senhora Cristina Moreira Lins de Medeiros, esposa do servidor da Corte, Cleiton de Oliveira Martins, agradecendo o voto pesar, leio no que interessa. Sinto-me abraçada e acalentada por gesto de grandeza dessa tão respeitosa instituição. Cleiton tem orgulho de trabalhar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e se dedicou muito ao trabalho. Essa homenagem conforta o coração e entrar nas declarações que estou organizando para nossa filha, para que nossa filha de apenas 2 anos saiba que o pai foi um profissional exemplar e extremamente dedicado ao que fazia. Ainda, Excelência, o ofício do excelentíssimo desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que em 24 de janeiro de 2021 ocorrerá o término do primeiro biênio dos juízes de direito Ricardo Tinoco de Góes e Érica de Paiva Duarte Tinoco, enquanto membros efetivos e substitutos do TRRN, respectivamente, nos termos do artigo 11 do regime interno deste tribunal. Dessa feita, solicita as providências de estilo a cargo do Tribunal do Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, atenciosamente. E, por fim, Excelência, o ofício do excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de mudar a designação do juiz de direito Adriano da Silva Araújo, atualmente requisitado para as atribuições de juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, para que se dê sem prejuízo da jurisdição, a fim de que, na sua origem, o magistrado possa atuar exclusivamente no acervo do juízo 100% digital, que será implantado na Vara 1 na comarca de Parelhas, da qual é titular. Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e de distinta consideração, e somente, Excelência. Márcio, eu ontem tinha encaminhado para você um ofício recebido do Superior Tribunal de Justiça. Quando ontem à noite eu vou lê-lo. Senhor presidente, registro o que, por excesso de trabalho, não o fiz como Corregedor Nacional de Justiça. Eu conheci o Caminho da Justiça, programa pioneiro desenvolvido pela juíza Helena Rocha desde o ano de 1997, que consiste no trabalho de reeducação de detentos logo após a magistrada conceder a eles liberdade provisória e outros benefícios permitidos pela lei. Além da assistência social e psicológica que recebem,
os reeducandos aprendem a confeccionar belos trabalhos. Também são levados a participar de campanhas como, mais recentemente, a da pandemia de Covid-19, em que, devidamente protegidos, foram comunidades carentes para entrega de elementos escassos à época, máscaras e álcool gel. Destaco que Caminhos da Justiça ainda financia, sem juros, trabalhos lícitos, objetivando que os reeducandos tenham sustento para si e para a família. Cito, por exemplo, a confecção de máscaras personalizadas de extrema necessidade no atual momento que vive o país. O programa também dignifica a pessoa humana quando oferece roupas, sandálias e alimentos a pessoas presas que serão apresentadas em audiência de custódia. Prática que vem despertando interesse dos tribunais, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso permite concluir que a ressocialização é um caminho viável para aquele que cometeu crime. Assim, por conhecer o extraordinário trabalho do programa Caminhos da Justiça, solicito a Vossa Excelência que resiste voto de louvor à magistrada Lena Rocha, da 10ª Vara Criminal, com as devidas anotações em sua ficha funcional. Também parabenizo esse tribunal por oferecer auditório e sala para a realização dos eventos do programa. Atenciosamente, João Otávio de Noronha, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Pronto, expediente está encerrado. Sugestões. Eu tenho aqui propor a moção de congratulações aos desembargadores Gilson Barbosa e Cláudio Santos pelo sucesso na realização das eleições municipais de 2020. Todos aprovam. Aprovo, excelência. Também propor a moção de congratulações pela passagem natalícia da senhora Regina Alvarenga Medeiros Santos, esposa do desembargador Cláudio Santos, ocorrido ontem, dia 17. Todos aprovam. Também propor a moção de congratulações pela passagem natalícia da senhora Renata Morgana Miranda Braz Mota, esposa do desembargador Guilhermando Mota, que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 23. Todos aprovam. Quero também agradecer os relevantes serviços prestados pela juíza convocada a doutora Berenice Capuchô, durante o período de afastamento do desembargador Cláudio Santos para a dedicação ao terreno em face das eleições municipais. E aproveito para propor um voto de pesar em face do falecimento de Francisco de Assis Miranda Pinheiro, conhecido como Miranda da Caixa. Foi gerente-geral por muito tempo, vereador, deputado estadual e secretário de Estado. Todos aprovam? Não. E também um voto de pesar em virtude do falecimento do conselheiro Alcimar Torquato. Foi deputado estadual, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Todos aprovam? Sim. Temos ainda o ofício que foi lido pelo Márcio no expediente do ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça, pede seja alterada a deliberação que autorizou o juiz de direito, Adriano da Silva Araújo, a exercer as suas funções naquele conselho, então somente para que dê sem prejuízo da jurisdição. Todos aprovam. Tem um projeto de lei que não está em mesa. Eu tinha enviado para os colegas, não sei se estão aptos a discutir e debater sobre as propostas de súmulas. Se podemos colocar em mesa, foi enviada para todos os gabinetes, eu já reiterei 2 ou 3 vezes pedido para análise, que é uma forma de agilizar julgamentos, previsibilidade dos julgamentos, ou preferem deixar para a próxima sessão? Por mim, eu estou pronto, excelência. Nós poderíamos, senhor presidente. Pois não. Talvez nós poderíamos fazer por etapas, né? Porque são muitas. Eu estou apto a discutir. Fiz até algumas ponderações aqui em relação a algumas, muito poucas, mas
nós poderíamos até, para facilitar o trabalho, fazer por etapas, dividir, não é? Esses em 2 vezes, eu não sei, a não ser que o pleno, os colegas queiram apreciar logo hoje, mas por mim... Podemos fazer por etapas, sem nenhum problema, Mauro. A ideia é excelente, Mauro. Eu acho que podemos fazer isso por etapas. E, se acharem conveniente, a gente pode deixar a próxima sessão também, outra, se todos concordarem. Eu penso que essa matéria, presidente, desculpa, mas eu penso que esses minutos já estão em gabinete para análise faz bastante tempo. Isso. Nós poderíamos votar pelo menos aquelas que não há divergência na aprovação, já ficariam aprovadas. Aquelas que for debater, precisarmos debater ou tiver alguma divergência quanto ao texto, quanto ao conteúdo da proposta, ficaria para uma análise numa sessão posterior. Estamos a lembrar que as sessões presenciais com videoconferência serão poucas até o final deste ano. Vamos aproveitar e aprovar o máximo que pudermos. É minha sugestão, presidente. Então, se o tribunal quiser, a gente pode, por exemplo, tem duas propostas de súmula da desembargadora Maria Zeneide. Inclusive, a presidência, aqui na pesquisa que fez, está pela aprovação de ambas. Seria a inobservância da norma contida no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei nº 11.728, de 2008, que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para a dedicação às atividades extra-classe, não implica necessariamente em serviço extraordinário realizado pelo servidor. Isso aqui nós temos precedentes da primeira, da segunda e da terceira Câmara. A relatoria do desembargador Cláudio, do desembargador Ibanez e do desembargador Mauri. Tem uma também da minha relatoria. Eu fiz essa observação aqui e o meu entendimento é pela aprovação do enunciado. Eu não sei se todos concordam. Eu estou de acordo, excelência. Então, penso que estamos de acordo, porque as 3 câmaras votam dessa forma. E a unanimidade. É unanimidade. Se houvesse algum voto divergente, teríamos debate, mas é a unanimidade nas 3 câmaras. Exatamente. Senhor presidente. Pois não. Eu acompanho, inclusive, não só essa, como as demais que o Vossa Excelência submeter à votação, mas eu vou pedir licença para me retirar, que eu tenho um compromisso médico agora às 10h30, tá bem? Ok, Vigílio. Boa consulta. Então, tem a outra proposta da desembargadora Zeneide, vou só pedir permissão aqui para ler de forma rápida, que tem o seguinte conteúdo. Desde que respeitada a proporcionalidade com o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, disciplinada na Lei 11.738, de 16 de junho de 2008, é possível o pagamento inferior ao vencimento ali estipulado, conforme a jornada de trabalho desempenhada pelo profissional de magistério público. Aí também temos primeira Câmara, de julgamento, a unanimidade, relatoria do desembargador Cláudio, segunda Câmara da relatoria da desembargadora Judite Nunes, da terceira Câmara da relatoria do desembargador Maurício e do desembargador Vivaldo, a unanimidade. Então, a matéria é conhecida pelas 3 câmaras e tem um entendimento pacificado. Todos aprovam? Aprovo. Eu aprovo, excelência. Então, posso considerar aprovada, não é isso? Porque é unânime nas câmaras, nas 3 câmaras. Vamos para... Tem uma aqui, tem 9 súmulas. Proposta do desembargador Ibanez. A primeira diz: é devida ao servidor aposentado indenização por férias e licença-prêmio não usufruídas em atividade. Tema também das 3 câmaras, com recente julgamento que tem aqui, da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Transcreve, inclusive, aqui o acordo. E tem da primeira Câmara do desembargador do Lermando,
terceira, desembargador Vivaldo, e da terceira tem outro precedente, o desembargador Amilcar. Se todos aprovam esse enunciado. Eu vou entender que o silêncio é pela aprovação. A presidência também tem esse sentido. O 2, segunda proposta do desembargador Ibanez, a conversão do tempo de serviço prestado em atividade especial ou insalubre por servidor público para efeito de aposentadoria ou a concessão de aposentadoria por tempo diferenciado em razão da atividade insalubre depende de prova pericial. Essa matéria é aquela discutida no mandato de segurança, não é isso, Excelência? Isso. Eu vou ter até aqui uma observação. Por anos, o Tribunal de Justiça entendeu ser desnecessária a realização de prova técnica para a verificação das condições de trabalho insalubre, pois é a comprovação mediante contra-cheques de todo o período laborado em condições insalubres se mostra suficiente. Nesse sentido, aí eu citei aqui o precedente do desembargador Cornélio. Aí eu botei aqui, todavia, o Superior de Justiça passou a exigir prova pericial. Para o superior, aí eu botei as piadas. O mero percebimento do adicional desse dado não é suficiente para fim de reconhecimento do tempo especial. Faça a distinção de requisitos para a sua implantação. Isso aqui foi o ministro Benedito Gonçalves. Aí eu digo, seguindo essa linha, o plenário do tribunal passou a entender dessa forma, como disposto no verbete jurídico pelo desembargador Ibanez, citando a seguinte decisão. E tem aqui um precedente que eu cito da desembargadora Judite, de 2019. Bolsonaro já teve mandado de segurança, servidor público estadual, ocupando o cargo de cirurgião dentista, pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, pedido legitimado em tese pelo verbete da súmula vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de preenchimento do requisito previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213. Evolução de entendimento quanto aos pressupostos probatórios para demonstração da atividade insalubre, aplicação do posicionamento assente no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação da insalubridade pelo meio próprio. Prova pericial exigida, denegação da segurança. Pois bem, presidente, o debate começou quando o Supremo, o plenário tinha o entendimento de que não era necessário a prova pericial. Depois do voto da divergência definida pelo STJ, o tribunal passou a também entender que é necessária a prova pericial. Então, a referência de precedentes apresentada no enunciado, na proposta do enunciado, ainda se baseava no entendimento da Corte anterior à decisão do STJ. Então, penso que a súmula está, assim, de acordo com o entendimento atual do STJ. Perfeito. Eu acho que o STJ tem entendido assim. A minha preocupação é em relação a se seria um momento para a gente já sumular essa matéria. Em termos do STJ, eu penso apesar, lógico, mesmo levando em consideração o peso do voto da desembargadora Judite, me parece que, não sei se é ela que inaugura já essa mudança a partir da compreensão do STJ, e a Corte, naturalmente, a acompanhou, e eu, claro, também passei a entender dessa forma, em virtude, naturalmente, até no sentido mais lógico de imprimir aos nossos julgamentos e pela força mesmo dos precedentes dos tribunais superiores, né? Não adianta se insistir numa tese aqui quando o STJ já tem entendimento fixado a respeito do tema. Mas o que eu penso é que nós estamos simulando as nossas decisões, né? E poderíamos avançar mais um pouco nessa matéria e para poder construir a súmula. Porque nós sabemos que, pelo menos do ponto de vista doutrinário e o teórico, pelo menos tanto assim, a súmula é o resumo da reiterada jurisprudência da nossa Corte. E se fôssemos avaliar a reiterada decisão das decisões da nossa Corte, é exatamente o contrário. Isso. Né? É mais técnica. Eu não me oponho, naturalmente, até mesmo, como disse,
já entendo dessa forma, votei com a desembargadora Judite, mas não sei se podemos só amadurecer mais um pouco e deixar Eu isso acho que para é o segundo prudente a momento. gente aguardar um pouquinho, até porque só tem um precedente, a gente não simular só com base no precedente. Então, eu vou pedir para fazer uma pesquisa mais aprofundada, todos os colegas ajudar, isso aí a gente consegue mais um, 2 ou 3 julgamentos para a gente poder. Mas aí já seria, vamos dizer assim, a nossa luz seria esse precedente da desembargadora Judite, entendeu? Perfeitamente. Então, vai ficar para posterior, até que vai ficar várias outras súmulas, essa 2. A 3, proposta de Valdo Ibanez, compete à Justiça Federal decidir acerca do interesse da Caixa Econômica Federal nos processos relativos à seguro habitacional, à pólice pública, ramo 66, ainda que não se tenha manifestação expressa da Caixa e mesmo na fase de execução. Essa proposta de desembargador Ibanez, eu fiz aqui uma observação que eu digo que diverge do âmbito do Tribunal de Justiça, pois a cota da segunda Câmara Civil, que na situação delineada na parte final do enunciado, realiza a remessa dos processos à Justiça Federal, mesmo na fase de execução. Aí eu digo que foi decidido no agravo número tal, relatoria do desembargador Ibanez. Foi dito o seguinte: eu transcrevo que não tem sido parte do processo e tal, foi encaminhado. Eu digo a terceira Câmara, aí tem outro entendimento, eu transcrevo aqui, que é da minha relatoria, nesse sentido. E a primeira Câmara Civil também tem o mesmo entendimento da terceira. Aqui, no caso, há uma divergência, a primeira e a terceira tem um entendimento e a segunda tem outro. Eu acho que, em virtude dessa divergência, essa súmula não deve ser aprovada, pelo menos no momento. Foi a pesquisa que eu fiz aqui ligeiramente. Se quiser, eu posso ler as 3 decisões que estão aqui catalogadas. A do desembargador Ibanez, da segunda Câmara, a da terceira Câmara da minha relatoria e a da primeira Câmara da relatoria do desembargador Dilermando. Então, se há essa divergência, não pode ser simulado, né? Seria bom depois, né, presidente? Isso. Então, tá bem, a 3 vai ficar para outra oportunidade. 4. Compete ao juiz de primeira instância apreciar mandado de segurança que discute ato denegatório de certidão negativa de débitos estaduais. Aí eu digo aqui, segundo o tribunal e tal, tem um precedente aqui da relatoria do desembargador Vigílio, tem um precedente da relatoria do juiz convocado Azevedo Hamilton, 2014, e tem outro precedente do juiz convocado André Medeiros, em 2012. Esse desembargador Vigílio é de 2015. E diz que a atribuição, está na lei 242 de 2002, é da atribuição do procurador fiscal e da dívida ativa a expedição de certidões negativas de débito tributário. Quando questiona a confecção dessa certidão, muitas partes impedem o mandado de segurança diretamente no tribunal. É comum a errônea impetração de mandado de segurança versando sobre essa matéria em face do Procurador-Geral do Estado. Nessa situação, a Corte tem acolhido a ilegitimidade. O Procurador-Geral do Estado extingue a ação sem exame de mérito. Aí eu cito aqui o precedente do desembargador Vigílio. Então, no meu entendimento, eu até faço aqui uma sugestão de redação para aprovação do enunciado, dizendo no momento seguinte: não compete ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte apreciar originalmente o mandado de segurança questionando a expedição de certidões negativas de débito tributário estadual, pois tal ato é de atribuição do procurador fiscal e da dívida ativa, autoridade não mencionada no artigo 71, primeiro da Constituição Estadual. Qual é a redação, a outra redação, Excelência? Eu não tenho aqui. A redação proposta pelo desembargador Ibanez compete ao juiz de primeira instância apreciar mandado de segurança que discute ato denegatório de certidão negativa de débitos estaduais. E nós estamos propondo, não compete ao Tribunal de Justiça. Essa eu tenho. Dizem a mesma coisa por outras palavras, né? Isso. Mas fique à vontade. Não tem, tanto faz aprovar qualquer uma, é aprovação de uma ou de outra.
Eu acho que na súmula, quanto mais a gente resumir, melhor. Não é para não ficar muito extensa essas súmulas. Isso. Então vamos deixar a forma proposta pelo desembargador Ibanez. Todos concordam? Então tá ok, está aprovado o quadro. O 5 tem a proposta do desembargador Ibanez. A execução individual de sentença proferida em ação coletiva pode ocorrer em juízo diverso do sentenciante. Isso está pacificado já, né? Aí tem precedentes aqui do Pleno, relatoria do desembargador Glauber, desembargador Ibanez, e nós somos pela aprovação desse enunciado. Todos concordam? Concordo. A 6ª proposta do desembargador Ibanez é a contratação temporária ou precária de servidor não caracteriza preterição de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. Aí eu digo aqui que a proposta de súmula vai de encontro à posição do Supremo, pois essas contratações podem representar preterição. De acordo com o STF, eu abro aspas, a ocupação precária por comissão, terceirização ou contratação temporária para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promover o concurso público configura ato administrativo levado e desvio de finalidade, caracterizando verdadeira pura exigência constitucional do artigo 37(2) da Constituição Federal. Aí aqui eu coloquei precedentes da ministra Carmen Lúcia, do ministro Edson Fachin, do ministro Alexandre de Moraes, da ministra Rosa Weber, do ministro hoje apresentado Celso de Mello, do ministro Dias Toffoli, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Fux e do ministro Lewandowski. Aí eu digo que o Supremo considera que a contratação precária por meio de provimento de carga em comissão, temporária ou terceirização, pode representar preterição desde que aí ele estabelece condicionantes. Eu digo aqui, primeiro, se os contratados precariamente estiverem realizando atribuições próprias do servidor de carga efetiva. 2. Caso comprovado que o número de contratação precária alcançou a posição ocupada pelo candidato no momento da aprovação do título de certame. O ministro Barroso também, sobre isso, ele diz que configura a preterição, exercício precário por meio de provimento de cargo em comissão ou celebração de contrato de terceirização e atribuições próprias do servidor de cargo efetivo para o qual há vagas e concurso público vigente, configuraria preterição dos candidatos aprovados. E cito também alguns precedentes do nosso tribunal, da primeira Câmara, da relatoria do desembargador Cláudio Santos e da terceira Câmara da relatoria do desembargador Mauri Moura, sobrinho, nesse mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal. Na nossa corte tem esses julgamentos que divergem e o Supremo também. Senhor presidente. Pois não. Realmente, esse enunciado me chamou a atenção, e até num primeiro momento eu tinha pensado em fazer apenas um detalhe, acrescentar um detalhe no enunciado que talvez resolvesse a questão. Mas penso que a matéria como posta e enfrentada até mesmo no Supremo Tribunal Federal impede que nós editemos uma súmula a respeito do assunto. Porque, nesses casos, há determinadas particularidades que não podem ser generalizadas. Quer dizer, não se pode aplicar uma súmula, porque vai depender sempre de cada caso em particular. Por isso que eu pensei em dar a seguinte redação: a contratação temporária ou precária de servidor, por si só, não caracteriza preterição de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. Mas eu penso que, mesmo assim, com essa ressalva,
e até mesmo em face dessa divergência, tanto na nossa corte, principalmente na nossa corte, porque se há entendimentos diferentes, é evidente que não podemos sumular, né? E até mesmo no próprio Supremo, que cada ministro tem uma visão, ainda que caminhe no mesmo sentido, mas há determinadas decisões em que um diz que nesse caso pode, naquele não pode, nesse caso caracteriza preterição, naquele não, entendeu? Dependendo da particularidade de cada caso. Então, eu penso que talvez não fosse conveniente que o tribunal sumulasse essa matéria, pelo menos no momento. Presidente, eu concordo com o desembargador Amaury. Podemos deixar essa súmula para depois, porque essa matéria vem sempre a debate no julgamento. Verdade. À medida em que os debates continuarem, se aperfeiçoarem nas câmaras ou se consolidarem, aí a gente pode aprovar essa aí com a redação que encontrarmos a melhor resultado desse debate, dos julgamentos que se seguirem. Isso é a proposta da presidência também. Então, o enunciado 7, proposto pelo desembargador Ibanez, o abono de permanência deve ser pago ao servidor que preencher os requisitos para aposentadoria. Aí eu botei aqui uma vírgula a partir do requerimento. A partir do requerimento. Perfeito, porque, presidente, é a partir do requerimento que a administração tem ciência de que ele deseja permanecer na atividade. Isso. Senão a aposentadoria seria automática. Né? Senão a aposentadoria seria automática. Concordo com a redação proposta. Eu cito aqui os precedentes de João Afonso, juiz convocado, tem na minha relatoria, da relatoria do desembargador Vigílio, desembargador Dilermando. Então, os precedentes aqui direito à implantação do abono permanente se dá com o preenchimento das exigências para aposentadoria, nos termos tal devidamente preenchido pelo impetrante. Então, a gente poderia, vamos dizer assim, pelos precedentes, Ibanez, seria da forma que Vossa Excelência propôs. Eu tinha colocado aqui uma observação, mas estou vendo que os precedentes é mesmo com preenchimento, independentemente do requerimento. Pelo menos são os precedentes que eu citei aqui. Eu tinha botado em vermelho e me confundi. A presidência... Deixa só um minutinho. Eu me perdi aqui um pouquinho nos precedentes que eu citei. Só um minutinho. TJ diz: o direito à implantação do abono de permanência se dá com o preenchimento das exigências para aposentadoria, no termo do parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, devidamente preenchido pela impetrante, e não com o requerimento do benefício pelo servidor. Isso é o juiz convocado João por Deus, julgado aqui em março de 2019. Ele entende que o abono de permanência independe de requerimento administrativo, sendo devido desde o efetivo preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão, não podendo constituir ônus ao direito do servidor a alegação de ausência de dotação orçamentária ou mesmo o atendimento do limite prudencial estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Aí a segunda Câmara diz: é devido o pagamento do abono de permanência quando o servidor já preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optou por permanecer em atividade, sendo inclusive necessário requerimento administrativo. Então, esse é o requerimento, Ibanez. Aqui é a relatoria do desembargador Vigílio. Aí tem desembargador Vigílio, desembargador Dilermando, tem uma da minha relatoria. Tá certo? Todos concordam? Vamos refletir mais um pouco, senhor presidente, sobre isso? Vamos. Nenhum problema. Realmente a matéria não é? Precisa... Então, vamos deixar o 7 também para a gente fazer uma reflexão maior. Ok. Vamos para a 8ª, proposta do desembargador Ibanez. É obrigatória e não se condiciona ao limite de responsabilidade fiscal
a implantação de acréscimo remuneratório decorrente de promoção ou progressão do servidor público civil ou militar. Aí aqui eu cito os precedentes todos desse sentido. Desembargador Vivaldo, juiz convocado João por Deus, desembargador Ibanez, desembargador Cornélio, outro desembargador Vivaldo. Então, essa aí parece que não tem polêmica nenhuma, presidente. Isso. Unanimidade nas 3 câmaras. É, no pleno. E no pleno, exatamente. Denunciado. Todos concordam? Pode. Então, está aprovado. Ó, a proposta 9. Por ser a concessão de aposentadoria servidor público estadual, ato do presidente do IPERN, no termo do artigo 95.4 da Lei Complementar 308, de 25 de outubro de 2005, com a redação dada pela Lei Complementar 1547, de 17 de agosto de 2015, é autoridade legítima para efeito de mandado de segurança o secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, assim como da pasta em que é lotado o servidor ou o presidente das autarquias e fundações públicas estaduais. Talvez, eu não sei, a matéria está bem posta aqui, claro, mas talvez fosse melhor se nós julgássemos mais essa redação, já que se trata de súmula, como eu disse. Eu pensei numa redação, claro, que submeto à apreciação da Corte, para reflexão agora, o posterior, poderíamos dizer mais ou menos assim: o presidente do IPERN é a autoridade passiva no mandado de segurança que visa a concessão de aposentadoria do servidor público estadual. Desembargador Maurício, eu já estou concordando com a redação do Vossa Excelência, porque quando eu fiz a proposta, eu trouxe fundamento. Mas a ideia é isso. Não é para estar fundamentada. Isso. A emenda é a síntese do que foi debatido no voto. Né? Mas, como eu sabia que essa matéria, para aprovação, passa por debate, eu botei a fundamentação. Lógico, sabendo que nós iríamos discutir a redação. A redação sua está bem melhor do que a minha. Como sempre, né? Não, você discorda, Eu, como sei menos, escrevo menos, Excelência. Dizendo competente exclui os demais, né? Sim, é verdade. Mas também todos são iguais, né, desembargador Amaury? Claro, não tem os melhores, os piores são os menores mesmo. Eu escrevo menos porque eu sei menos, é lógico, né? A premissa não é? Cada um tem seus gurus. Dizem que o poder de síntese não é de quem sabe menos. Tá certo. Vamos lá. Amaury, deixa eu fazer essa anotação, por favor. Ok. Leia novamente. O presidente do IPERN é a autoridade passiva no mandado de segurança que visa a concessão de aposentadoria de servidor público estadual. Pronto, então essa é a última proposta do desembargador Ibanez. Então, também estão resolvidas. Ótimo. Beleza. Tem aqui aquelas outras súmulas que foram as primeiras que foram distribuídas, que tem uma redação que foi proposta pela presidência e uma redação sugerida pelo desembargador Ibanez. Eu vou deixar essas aqui para a próxima sessão, eu vou mandar para todo mundo as 2 redações e todo mundo se manifesta. Eu concordo com todas as alterações que forem feitas. A ideia é a gente... Porque todas elas estão com o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo sentido, somente com um pouquinho de modificação de redação. Então, eu vou mandar para todos os gabinetes essas outras, e aí a gente fecharia as resoluções e botaríamos no site do tribunal, para orientar os julgamentos dos magistrados, das câmaras e todo mundo. Isso.
Doutor Evaldo pediu a palavra. Doutor Evaldo, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, vai ser muito rápido, é só para reconhecer e a alegria que a Marne tem de ter visto não só a expedição do ofício pelo ministro Noronha e a publicização dada por Vossa Excelência no dia de hoje, nessa sessão, ao reconhecimento de um trabalho feito por uma nossa associada, que é um trabalho diferenciado, que é motivo de muito orgulho para a magistratura potiguar esse reconhecimento não só nacional e até mesmo internacional. Então, a Marne fica muito feliz e parabeniza também a doutora Lena Rocha. Senhor presidente, eu aproveito também para parabenizar o tribunal por essa iniciativa de Vossa Excelência desde o início da gestão, eu como estudioso de direito processual, no sentido de que Vossa Excelência realmente, trazendo essas súmulas, vai cumprir não só o novo CPC, mas orientar objetivamente as teses jurídicas desse tribunal. Então, parabenizo todos os embargadores por esse esforço hercúleo. É muito bom que vocês realmente consigam unificar a maior quantidade de teses jurídicas. Parabéns, Excelência. Obrigado, doutor Evaldo. E também existe a Vossa Excelência que o tribunal está aberto a sugestões. Vossa Excelência, que é um estudioso em direito processual civil, fazer alguma proposta nesse sentido. Será um maior prazer em receber, viu? Indicações e propostas, desembargador Amauri? Não tenho, Excelência, a não ser ratificar todas as proposições que Vossa Excelência assim já o fez, e agora também a palavra do nosso presidente da associação em relação ao trabalho da doutora Lena Rocha. Isso já foi objeto de referência em outras sessões, e agora eu ratifico, e agora, nesse momento, com muito mais satisfação, e diria com honra até, posto que é conhecido pelo presidente, pelo ministro, não é? João Otávio Noronha, esqueci o nome no momento, é a idade, Excelência, mas apenas ratificar tudo que foi dito em relação ao trabalho desenvolvido pela doutora Lena Rocha. E as demais proposições feitas por Vossa Excelência. Desembargadora Judite. Eu também, Excelência. Eu acompanho, como já acompanhei, todas as proposições de pesar, congratulações, agradecimentos à doutora Berenice, e quero ressaltar de modo mais enfático que a doutora Lena Rocha é mais uma magistrada que se sobressai e engrandece o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Que isso fique, como já vai ficar, transcrito em ata. Somente, Excelência. Senhor presidente, pontuar, me perdoe, em relação à doutora Berenice, né, que mais uma vez veio colaborar conosco aqui, tem prestigiado a nossa corte com a sua brilhante atuação. Espero que volte o mais breve possível, Excelência. É um prazer sempre tê-la ao nosso lado e compartilhar dessa amizade sincera da doutora Berenice, minha amiga pessoal, porque eu tenho especial admiração. Ela sabe disso. Doutora Berenice. Fiquei muito emocionada agora com as palavras do desembargador Amauri, pessoa que eu também tenho muita afeição. Nos conhecemos há muitos anos. Verdade. É muito importante para mim. Também já me associei e repito as congratulações e os votos de pesar, e quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui novamente, e tenho saudade quando saio, eu tenho a dizer, porque isso significa que eu gostei, foi muito bom, e sempre aprendo, graças a Deus. E desejo a vocês, se eu não me encontrar mais, um feliz final de ano, festas, e as pessoas e as famílias com muita saúde, é o que eu desejo. Muito obrigada por mais uma vez. Doutor Roberto Guedes.
Senhor presidente, eu me associo às palavras de Embaixador Maurício, Embaixadora Judite, Embaixadora Berenice. E também aqui eu queria parabenizar o desembargador Gilson Barbosa, a pessoa como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, no qual presidiu o pleito do último domingo, que transcorreu tudo na normalidade, e graças a Deus foi um pleito muito bem feito aqui no estado do Rio Grande do Norte. Parabéns ao desembargador Gilson, a todo o Tribunal Regional Eleitoral e toda essa equipe. Bem lembrado. Desembargador Rivaldo. Excelência, só me associar e ratificar as palavras de todos os colegas que me antecederam. Desembargador Saraiva, sobrinho. Senhor presidente, da mesma forma, eu gostaria de me associar às manifestações anteriores, agradecer a todos e a Vossa Excelência pelos votos de boas-vindas e manifestar a minha alegria pelo retorno ao convívio com os amigos e colegas. Só isso, senhor presidente. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, me associo acompanhando todas as proposições feitas e também gostaria de propor, acho que não foi proposta ainda em sessão anteriormente, também um voto de profundo pesar pelo falecimento da servidora aqui da casa, né, a senhora Bárbara Moreira, que faleceu tão jovem, deixando uma filha com apenas 10 meses de idade, um bebê, deixando marido e familiares, um acontecimento bastante triste. Morrer vítima de dengue hemorrágica num período de coronavírus é difícil. Isso, a boa lembrança, apesar dela atualmente não fazer parte mais do quadro de servidor do tribunal, mas foi servidora do tribunal há muito tempo. Muito tempo, foi servidora do tribunal da casa. Eu aprovo. Todos aprovam? Aprovo. Aprovado. Sim. Desembargadora Maria Zeneide. Primeiro, um parabéns bem grande com relação à reabertura do Fórum Varela. O segundo, com relação à doutora Lena. Aliás, doutora Lena e doutor Gustavo, lá no Novo Rumos, iniciaram há muitos anos isso que hoje a gente está fazendo, que é o programa Fazendo Justiça. Muitos anos atrás, eles já começaram a se preocupar com o pós-prisão desses internos que ficam aí nas nossas penitenciárias. Então, pessoalmente já disse, largamente eu já falo desses juízes que realmente tiveram esse olhar social muito antes da determinação do CNJ. Então, isso engrandece o judiciário potiguar com essas atitudes dos juízes que têm esse olhar, esse perfil social, sem que ninguém imponha. Então, parabéns, Lena. Vossa Excelência sabe que nossa amizade é grande e a admiração é muito maior. Parabéns também a Gustavo, com a sua equipe, que hoje, por exemplo, começam as reuniões do DMF, que é exatamente essa construção que eles fizeram, de se preocupar com esses internos. Começa, Vossa Excelência sabe que hoje é dia 18, 19 e 20, né? E agora mudou o nome, é Fazendo Justiça, mas, de qualquer modo, é o mesmo perfil, é o mesmo conteúdo e tem uma densidade muito grande. E só isso, presidente. Obrigado. Mandou Ibanez. Presidente, as congratulações, eu estou de acordo com todas as homenagens, diante de muitas coisas que não deram certo em 2020, alguma homenagem significa alguma coisa boa, e a gente tem que comemorar as coisas boas. Vamos fazer todos esses registros, estou de acordo, e pessoalmente não tenho nenhuma proposição, presidente. Obrigado. Mandou Gilson Barbosa. Presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, e tão apenas em meu nome, e do desembargador Cláudio, que aqui não está, mas acho que Sua Excelência vai registrar, os agradecimentos a todos os integrantes do Tribunal de Justiça que, de alguma maneira, colaboraram para que o Tribunal Eleitoral este ano tivesse uma eleição atípica, muito problemática, mas que no final deu certo. Meus agradecimentos a todos, na pessoa de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Gilson. Tribunal
Senhor presidente, só para... Vossa Excelência, desculpe. Sem problema. Senhor presidente, eu ratifico todas as proposições feitas por Vossa Excelência e demais pares e peço a permissão de Vossa Excelência, se possível, de, em conjunto, subscrever aí o voto de pesar em razão do falecimento do conselheiro, deputado, do presidente da Assembleia, ao ocupar o cargo de governador, o médico Alcimar Torquato. Então, se Vossa Excelência permitir, gostaria de subscrever. Permite sim. Obrigado. Imagina. Prazer. A presidência reitera os parabéns ao desembargador Gilson, ao desembargador Cláudio, pela forma que conduziram tão bem as eleições no dia 15 passado. E também renova os parabéns e os agradecimentos à doutora Berenice pelos relevantes serviços prestados ao tribunal. Sempre prazer tê-la em nossas sessões. E também parabenizo a doutora Lena, né, por esse reconhecimento já feito por vários colegas, por vários juristas do país e agora pelo ministro Otávio Noronha, esse seu trabalho tão antigo, tão precursor do caminho da justiça. Dá que você tem alguma proposta ainda a ser feita? Senhor presidente, por favor. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu queria só registrar, e ao mesmo tempo que agradeço, a substituição aqui exercida nesse gabinete pelo doutor Roberto Guedes, esse houve muito bem, com equilíbrio e segurança. Então, poderia deixar de externar esse agradecimento e dizer que fiquei muito feliz em Sua Excelência aqui permanecer, substituindo o caso do expedito, de sorte que outros convites deverão ocorrer. Muito obrigado, doutor Guedes, pela desenvoltura, pelo equilíbrio que dirigiu esse gabinete na minha ausência. Obrigado, senhor presidente. Palavra. Eu queria, senhor presidente, saudar Vossa Excelência, todos os desembargadores dessa Grega Corte, doutor Erval, presidente da Amarne, destacar que hoje pela manhã, Vossa Excelência muito bem conduziu a solenidade de reinauguração do Fórum Varela Barca, uma inauguração muito importante para a população da Zona Norte, especialmente dando as condições para que tanta população tenha acesso àquela unidade, né, tendo o atendimento sem a necessidade de vir ao centro, né, às outras zonas da capital, e ao mesmo tempo aos profissionais, né, os promotores de justiça, juízes de direito, advogados, que participem através de videoconferência, tendo em vista que haverá as salas passíveis, né, para a população naquela unidade. No mais, senhor presidente, parabenizar o desembargador Gilson, o desembargador Cláudio, pelo excelente trabalho no Tribunal Regional Eleitoral. Foi uma eleição, como o desembargador Gilson referiu, atípica, mas que teve todo o sucesso e reconhecimento, tanto dos profissionais do sistema de justiça, como da população como um todo. Adiro às proposições, excelência, e agradeço pela oportunidade. Então, agradecendo a presença de todos e não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos um excelente final de semana de paz e de saúde.